أشرق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nós estamos nessa aula, que é uma aula semanal, toda quarta-feira, nesse horário, 17 horas, horário de São Paulo. E nesta aula semanal, nós estamos abordando os ensinamentos, orientações islâmicas relacionadas com o mês de Ramadã e com uma duração importante que é o jejum. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala, quando escolheu o mês de Ramadã, escolheu esse período, 29 dias ou 30 dias, para ser uma purificação de todos os pecados anteriores do muçulmano durante o ano. E também esse período, o mês de Ramadã, é uma forma de educação ao muçulmano. O muçulmano, ele aprende muitas lições através do jejum. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado: قد أفلح من زكاها. Allah disse: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Deus Altíssimo seja, ele fez juramento no Alcorão Sagrado com o espírito da pessoa, com o espírito do homem. ونفس وما سواها, com a alma do homem. ونفس وما سواها. Allah fez esse juramento e disse: قد أفلح فألهمها فجورها وتقواها. Deus Altíssimo seja, esclareceu para o homem o caminho certo e o caminho errado. Esclareceu para ele o caminho do paraíso e o caminho do inferno. Esclareceu para ele o caminho da verdade e o caminho da falsidade. Então ele disse depois: قد أفلح من زكاها. Bem-sucedido aquele que desenvolveu a si mesmo, aquele que educou a si mesmo, aquele que se aproximou a Deus Altíssimo seja. قد أفلح. أفلح é uma forma de sucesso, ou seja, o sucesso completo final. قد أفلح, por certo, é bem-sucedido aquele que desenvolveu a si mesmo através das boas ações, através da oração, através do jejum, através da recordação a Deus, através da leitura do Alcorão Sagrado, através da busca de conhecimento, através de fazer muitas caridades, ajudando outras pessoas. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. E caiu na perdição, ou seja, caiu no fracasso aquele que deixou de educar a si mesmo, aquele que não desenvolveu a si mesmo através das boas ações. Então, nós como muçulmanos, neste mês, como Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para nós viver e deu para nós essa vida longa e conseguir alcançar esse mês abençoado, nós devemos aproveitar e educar a nós mesmos neste mês. Avaliar. Cada deve avaliar a si mesmo. Deve fazer autocrítica a si mesmo. Ver em que pontos ele errou e em que pontos ele acertou. Então, o muçulmano ele deve fazer essa autocrítica neste mês abençoado e fazer boas ações para que ele se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala. O mês de Ramadã é chamado como mês de as-sabr, mês de paciência. E também pode ser chamado mês de at-tawbah, o mês de arrependimento a Deus. Então, esse mês pode ser também chamado o mês de sinceridade. Sinceridade, unicidade, monoteísmo. E nós devemos saber que esses três valores, três morais que nós citamos, a paciência, o arrependimento e a sinceridade,
são valores muito importantes que o muçulmano deve ter, deve alcançar para ele ser mais perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como o mês de Ramadã é o mês de paciência. O mês de paciência, porque o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam denominou o mês de Ramadã como Shahru Sabr. E também o jejum nos ensina a ser pacientes, a ser perseverantes. E a sabr, paciência, perseverança, a recompensa dessa moral, desse caráter, é o paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para os pacientes, para os perseverantes, uma magnífica recompensa, uma grande recompensa que não tem limites, não tem como contar. Por isso Allah disse: "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Por certo, os pacientes, os perseverantes serão recompensados uma magnífica recompensa que ninguém consegue contar, sem limites. Allah subhanahu wa ta'ala também ele disse: "Ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'a as-sabirin." Esse versículo no capítulo 2, no versículo 153, Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: "Ya ayyuhalladhina amanu", chamando os crentes, ó verdadeiros fiéis, "Ista'inu bis-sabri was-salah", imploram a seu Senhor, ajudando vocês, auxiliando vocês na vida, através da paciência e a oração. Imploram o sucesso, imploram a felicidade, imploram o bem-estar nesta vida e na outra, através da paciência e a oração. Por certo, Allah está e estará com os pacientes. Então, quando você ser paciente, ser perseverante através do jejum, Allah sempre estará com você, ajudando você, orientando você, auxiliando você na sua vida. Então, todos os seus assuntos serão resolvidos por causa da ajuda e do auxílio de Allah subhanahu wa ta'ala para contigo, se você está paciente. E a paciência, você vai aprender essa lição com o jejum. Mujahid, dos seguidores, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e dos grandes mufassirin do Alcorão Sagrado, ele disse: "As-sabr", nesse versículo, "Ista'inu bis-sabr", imploram com a paciência. Ele disse: o significado de a paciência é as-sawm, é o jejum. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith autêntico: "صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر." O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: o jejum no mês de as-sabr, no mês de paciência, no mês de perseverança, que é o Ramadã, e jejuar 3 dias de todo o mês. وصيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. Purificam o que está dentro do coração, das doenças, dos más pensamentos e más sentimentos. يذهبن وحر الصدر. Então, purificam o coração do muçulmano de todos os ódios, rancores, inveja, de todas as doenças do coração. Então, o sawm é uma forma de purificação do coração do muçulmano. Então, Shahru Sabr, o mês de paciência, é o mês de jejum, que é o Ramadã. Então, o jejum, ele vem junto com a oração, de acordo com o dito de Mujahid, como ele explicou esse versículo. Então, a sawm e a oração são juntos. E a sawm, ele impede o muçulmano, impede o servo de Deus de praticar as más ações,
Também ele ensina o muçulmano a ter contentamento, satisfação com Deus Altíssimo seja, e evitar mais a vida mundana e tirar o amor, o apego da vida mundana do coração dele. Então, a Salah orienta o muçulmano, ordena o muçulmano a não praticar as más ações também. Então, queridos irmãos, nós devemos saber que Ramadã inclui a sabr, ou seja, Ramadã abrange a paciência e abrange a salat, a oração juntos. Por quê? Porque no mês de Ramadã, o muçulmano ele fazer mais orações, praticar mais orações, orações obrigatórias, orações facultativas, depois e antes das orações obrigatórias, as orações noturnas como a oração de Tarawih, e nas 10 últimas noites ele pratica a oração noturna que é a tahajjud, qiyamul layl, a oração de tahajjud que fica nas 10 últimas noites do mês de Ramadã. Então o mês de Ramadã abrange a paciência e abrange a salat, porque nele muitas súplicas, muitas preces, o muçulmano ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala em muitas orações que ele ajudar a ele nesta vida e também implora a Deus o paraíso na outra vida. Por isso, Al-Hafidh ibn Rajab, dos grandes sábios, rahimahullah, que Allah tinha misericórdia dele, ele disse: Al-Mu'min, o crente, o fiel, o verdadeiro muçulmano, reúne para ele ou consegue no mês de Ramadã 2 tipos de jihad, 2 tipos de lutar por causa de Allah. Jihadan li nafsihi, para si mesmo, que ele lutar por causa de Deus a si mesmo. Ele disse quais são os 2 tipos de jihad. Ele disse jihadun bil-layl, tipo de jihad de manhã ou durante o dia, que é a siyam, que é o jejum, e uma luta por causa de Deus contra a si mesmo durante a noite, que é a oração noturna. Então o muçulmano, através dessas 2 boas ações, ele luta por causa de Allah contra si mesmo e educa a si mesmo. Então quem juntar entre esses 2 tipos de jihad e fazer essas 2 orações de melhor forma possível e ficou paciente nelas, ele conseguiu uma grande recompensa, uma magnífica recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala disse بغير حساب, sem limites, sem contas. Queridos irmãos, nós devemos também saber e falar um pouco sobre a oração de Tarawih. A oração de Tarawih no mês de Ramadã é uma oração especial que os muçulmanos se reúnem nas mesquitas, praticam essas orações durante Ramadã. Salat Tarawih é uma oração, faz parte de Qiyamul Layl, faz parte de a oração noturna no mês de Ramadã. E a recompensa dessa oração é uma grande recompensa. E que você rezar durante Ramadã, cada noite ou toda noite, 11 rak'ah, é melhor, é afdal, porque esse é o ato, foi ou era o hábito, o costume do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas se você quiser rezar mais de 11 rak'ah, é permissível, ou seja, é permitido que você rezar mais de 11 rak'ah. Porque a oração noturna é recomendável. Então, quando você praticar mais orações, seria melhor. E o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla. Então, o significado deste hadith, quem rezar a Tarawih na mesquita, melhor que ele não
não se virar ou não sair da mesquita ou não terminar a oração dele até que o imam, o sheik da mesquita, o imam que dirige a oração, termina. Então, quando o imam termina, você pode terminar sua oração e voltar para sua casa ou descansar. Mas não é melhor para o muçulmano sair da oração enquanto o imam ainda está rezando, está continuando a oração. Por quê? Porque ele vai perder a oportunidade de recompensa de uma noite inteira. Como o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Man qama ma'a al-imam hatta yansarif." Quem rezar a oração do Tarawih, man qama ma'a al-imam, quem ficar em pé rezando junto com o imam da oração, حتى ينصرف أتيك اللي terminar كتب له قيام ليلة. Allah escreveu para ele a recompensa de fazer a oração uma noite inteira, completa. Então é melhor que o muçulmano continuar rezando com o imam para que ele conseguiu essa magnífica recompensa. Também uma observação que entre as virtudes do mês de Ramadã, de As-Sawm, do jejum, que ele intercede para o jejuador, para o servo de Deus, perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Como está mencionado no hadith autêntico, que o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "As-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abd yawm al-qiyamah." O jejum e o Alcorão Sagrado, os dois intercederão para o servo de Deus no dia do juízo final. Vem o jejum e disse, ou irá dizer: "Ai Rab, ó meu Senhor, eu impedi o seu servo de alimentação e dos desejos durante o dia. Permite para mim interceder por ele." E o Alcorão Sagrado também disse para Allah: "Ó meu Senhor, eu impedi o seu servo de dormir ou do sono durante a noite. Então permita para mim interceder por ele a ser salvo do fogo infernal e ser introduzido no paraíso, ou que ele entrar no paraíso." Então o mensageiro de Deus disse: "Fayashfa'an." Allah subhanahu wa ta'ala aceita a intercessão do jejum e do Alcorão perante ele a favor do servo de Deus, que ele praticava o jejum e recitava e ler muito o Alcorão Sagrado durante a vida dele. Queridos irmãos, para nós saber desenvolver a nós mesmos, educar a nós mesmos através do jejum, nós devemos saber que Allah subhanahu wa ta'ala preparou ou especificou uma porta no paraíso, que é uma porta dos jejuadores. Essa porta chamada Ar-Rayyan. Que Allah subhanahu wa ta'ala especificar essa porta para os jejuadores, que nenhuma pessoa entraria por essa porta, senão os verdadeiros crentes, os jejuadores que jejuaram no mês de Ramadã de melhor forma. No hadith autêntico, o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-Rayyan." Por certo, no paraíso existe uma porta chamada Ar-Rayyan. يدخل منه الصائمون يوم القيامة. Por ela entrarão os jejuadores no dia do juízo final, no dia da ressurreição. E ninguém, e não entraria além deles mais ninguém. Ou seja, nenhum das pessoas vai entrar nessa porta. E será dito, será chamado: "Aina as-saimun?" Onde estão os jejuadores? Allah mandaria ou vai mandar um anjo que vai chamar no dia do juízo final: "Onde estão os jejuadores?" فيقومون, e eles vão levantar, todos os jejuadores vão levantar.
Então, imaginamos que nós estamos no dia do juízo final. E Allah subhanahu wa ta'ala, e as pessoas estão prestando contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nos ouvir esse chamamento, esse chamado, onde estão os jejuadores? Imagina, você hoje está contado entre os jejuadores ou não? Os verdadeiros jejuadores ou não? Então, se você está entre os jejuadores, então, parabéns para você. Você vai levantar naquele dia e você vai ser permitido que entrar na porta de Ar-Rayyan. Disse, فَيَقُومُونَ, eles vão levantar, لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُم. Ninguém entraria mais nessa porta além deles. E quando eles terminar de entrar, ou seja, quando todos entraram, ughliqa, será fechada essa porta e ninguém entraria mais depois. Então é uma grande vantagem, uma grande oportunidade, uma magnífica recompensa para os jejuadores no dia do juízo final. Queridos irmãos, nós também devemos saber que esse mês, o mês de Ramadã, é o mês de educação, de educação a ser virtuoso, ou seja, a chegar ao nível de virtude e de bondade, ou seja, de taqwa. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou um grande objetivo para o jejum, que é a taqwa. Deus Altíssimo seja disse, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó crentes, foi prescrito para vocês o jejum, como foi prescrito aos vossos antepassados, que estavam antes de vocês. لعلكم تتقون, para que vocês conseguem alcançar a piedade e o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E o significado resumido de taqwa, que o servo colocasse entre ele e entre o castigo de Deus uma barreira. Isso é taqwa. Porque taqwa em árabe, taqwa é uma proteção, um escudo, uma proteção, uma barreira. Então, quando nós falamos taqwa, o que é? Em resumo, a taqwa que você colocar entre você e o fogo infernal, o castigo de Deus, a ira de Deus, que você colocar entre você e isso uma barreira. Uma barreira de quê? Uma barreira de boas ações, uma barreira de bom comportamento, uma barreira de adorações, uma barreira de obediências a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, que você fazer todas as obediências e evitar todos os pecados que podem afetar, podem levar o castigo de Deus para você. Então, esse بالتقوى, com a piedade, com o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, o servo de Deus consegue alcançar que Deus está junto com você, o amor de Deus para com você, o auxílio de Deus para com você, a honra que Allah honraria você, enobrecer a ti. Allah vai te proteger, vai preservar você e vai facilitar os seus assuntos, vai perdoar os seus pecados, anular tudo que você fez antes e vai multiplicar as recompensas e você vai ganhar os seus objetivos e a felicidade nesta vida e na outra, se você ser um dos muttaqin, um dos piedosos a Deus Altíssimo seja. Então, a ação, o jejum nos ensina, nos educa a observar a Deus, a ser tementes a Deus, piedosos a Allah subhanahu wa ta'ala, que nós praticamos as nossas boas ações só para agradar ao nosso Senhor, só para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Evitar os pecados para nos alcançar o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, no hadith, ele disse,
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كين نو إفيتار أفوسداد والعمل به يأجير دي أكورد كويلي كو أفوسداد. الله سبحانه وتعالى não está precisando que ele deixar de comida e bebida. Então Allah subhanahu wa ta'ala quis que você educar a si mesmo primeiro através do jejum. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayran. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Voltamos de novo para vocês. Inshallah, estamos continuando nossa aula, como nos conseguir desenvolver o nosso espírito, ou seja, como nos conseguir educar a nós mesmos durante o mês de Ramadã. Como você consegue a desenvolver espiritualmente no mês de Ramadã, se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala através do jejum e muitas adorações praticadas neste mês. Queridos irmãos, o mês de Ramadã não é um período que você vai rezar e vai fazer boas ações, vai fazer jejum, e quando termina o mês de Ramadã, você vai praticar todos os erros, vai deixar todas as orações. Não é esse é a vida do muçulmano. Esse não é o comportamento correto do muçulmano. O muçulmano, ele adora a Deus no Ramadã e fora do Ramadã. Ele é um servo de Deus, não é servo de um mês, ou servo de um período, ou de um dia. Então, o jejum, só que no mês de Ramadã, é uma oportunidade para nos se aproximar de Deus, para nos acostumar a evitar os erros e para nos acostumar a praticar as boas ações, para que continuaremos depois de Ramadã, mesmo que estamos no mês de Ramadã fazemos fora do mês de Ramadã. Então, queridos irmãos, o som, o jejum no mês de Ramadã, não é apenas que você jejuar durante o dia, praticar as orações noturnas durante a noite. E suficiente isso, e depois você fazer o que você quer, dos erros, dos pecados. Não é esse o ideal, o certo, o correto. Por isso, Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, que Allah tinha misericórdia dele, ele disse, ليس تقوى الله بصيام النهار. A piedade, o temor de Allah, a taqwa, que você chegar ao nível de a taqwa, não é que você jejuar o dia e praticar a oração à noite e misturar pecados e erros e faltas entre os dois, entre o dia e a noite. Mas ele disse, a taqwa Allah, piedade, temor a Allah, é evitar o que Deus proibiu e praticar o que Deus ordenou. E quem é oferecido a isso, ou seja, quem conseguiu fazer isso, então ele conseguiu uma bondade para outra, ou seja, ele conseguiu o bem completo, porque ele conseguiu evitar o que Deus proibiu e conseguiu praticar o que Deus ordenou. Queridos irmãos, a-siyam, o jejum, também nos ensina a controlar a nós mesmos, preservar os órgãos do corpo dos pecados. Nos ensina a ganhar contra os nossos desejos, vencer contra os nossos desejos. Nos ensina a combater contra o Satanás, contra o Shaitan. Nos ensina a controlar a nossa raiva, nosso rancor, nosso ego dentro do coração. Nos ensina a ser pacientes
das más pessoas e também nos ensina a purificar o nosso espírito das más sentimentos, ou seja, más comportamentos. Então, o jejum, nos ensina a educar e desenvolver o nosso espírito durante o mês de Ramadã. Também, como eu falei no início, que a Saum tem uma conexão com a Tauba. A Tauba, que é o arrependimento. O arrependimento sincero a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Ramadã é um período de um arrependimento sincero que é feito do servo de Deus voltando para Allah subhanahu wa ta'ala, se arrependido, pedindo perdão, evitando os pecados e desobediências a Deus. E também ser triste ou estar triste porque ele praticou as más ações antes. Então o muçulmano deve se arrepender para Allah subhanahu wa ta'ala. E como nós sabemos que o arrependimento sincero tem condições. Primeira condição, que ele evitar o pecado. Ou seja, ele evitar imediatamente de praticar o pecado. Segundo, que ele ficar triste porque ele cometeu esse pecado. E terceiro, que ele ter intenção forte, intenção sincera, que ele não voltaria mais a cometer esse erro. E tem quarto, ou seja, outra condição relacionada se o pecado era ligado ou conectado ou relacionado com um direito humano, ou seja, com um direito de uma pessoa. Nesse momento, o muçulmano ele deve devolver os direitos dos outros para que Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o arrependimento dele. Allah no Alcorão Sagrado disse: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Se arrependem juntos, ó crentes, para que Allah subhanahu wa ta'ala considere vocês o sucesso, para que vocês serão bem-sucedidos nesta vida e na outra. Então, no mês de Ramadã, graças a Deus, o ambiente ajuda que o muçulmano se arrepender. O período ajuda que todas as pessoas estão na mesquita, todos estão rezando, todos estão jejuando, todo mundo está praticando boas ações. Então, esse ambiente permite que o muçulmano, ou ajuda o muçulmano a se arrepender, um arrependimento sincero, porque as portas do paraíso já estão abertas para os arrependidos. As portas do inferno estão fechadas. Os demônios estão acorrentados. Então, é uma grande oportunidade para que o muçulmano se arrepender para Allah. Até no hadith que disse: وَنَادَى الْمُنَادِي, Allah envia chamador, anjo que chama, ou será chamado: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ. Ou aquele que está buscando o bem, venha, se aproxime de Deus. Então, a tauba, o arrependimento, é uma obrigação no mês de Ramadã e também fora do mês de Ramadã, em todo o tempo, de todos os pecados. Mas no mês de Ramadã é mais ainda obrigatório, mais forte, mais confirmado, se arrepender para Allah subhanahu wa ta'ala neste mês, porque é um mês de obediências, de boas ações, de misericórdias de Deus, de bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, que desceu para a terra para abranger os servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quem não conseguir se arrepender no mês de Ramadã, quando ele vai conseguir? Quem não conseguir evitar os erros no mês de Ramadã, neste período abençoado, quando ele vai conseguir evitar? Quem não conseguir praticar mais boas ações neste mês, quando ele vai conseguir praticar as boas ações? Porque esse período
É um período só para você, Allah abriu para você esse período, para você acostumar, para você treinar, para você educar a si mesmo, para acostumar depois de Ramadã, continuar do jeito que você estava no mês de Ramadã. Então, é um período de treinamento, de educação, de desenvolvimento a si mesmo, para que você acostumar isso e continuar mais perto de Allah depois do mês de Ramadã. Ramadã também, o mês de Ramadã, é o mês do Alcorão Sagrado. E quando nós falamos do Alcorão, na verdade, o Alcorão é mais importante do que o mês de Ramadã. Isso é uma realidade, uma verdade que o muçulmano deve saber. Porque tem muçulmanos que misturam ou confundem entre qual é mais importante, qual que é o mais importante. É o mês de Ramadã ou o Alcorão? Na verdade, o Alcorão é mais importante do que o mês de Ramadã. Por quê? Porque quando Allah, subhanahu wa ta'ala, queria demonstrar a importância do mês de Ramadã, queria apresentar a importância do mês de Ramadã, o valor do mês de Ramadã, ele disse: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah disse: o mês de Ramadã em que foi revelado o Alcorão. Por isso é importante. Por isso tem muito valor. Então, o mês de Ramadã, por que conseguiu esse valor, essa importância? Porque nele Allah revelou o Alcorão Sagrado. Então, o mês de Ramadã é o mês do Alcorão e nele foi revelado o Alcorão. Tudo completo para o Lawh al-Mahfuz nos céus e depois foi revelado gradualmente durante 23 anos. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Por certo, revelamos o Alcorão na noite de decreto. Em outro versículo ele disse: Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Por certo, revelamos o Alcorão numa noite abençoada, que é a noite do decreto. Então, a leitura do Alcorão, recitação do Alcorão Sagrado no mês de Ramadã é entre as adorações ou maiores adorações no mês de Ramadã. Entre al-ibadat al-kabira, al-azima, entre grandes adorações no mês de Ramadã, que você recitar e ler o Alcorão Sagrado, que o muçulmano deve apreciar, deve frequentar muito e apreciar mais, recitar mais o Alcorão Sagrado durante o dia e a noite. Porque o anjo Gabriel, alayhi salam, ele estava ensinando o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Alcorão Sagrado todas as noites no mês de Ramadã, como Ibn Abbas, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam, era a pessoa mais generosa entre as pessoas. E era mais generosa ainda no mês de Ramadã, quando encontrar o arcanjo Gabriel todas as noites, e o arcanjo Gabriel ensinava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Alcorão. Ibn Abbas disse: "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rih al-mursala." Então, o mensageiro de Deus, naquele momento, quando recebia o arcanjo Gabriel, estudando o Alcorão Sagrado com o anjo Gabriel, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele era mais generoso do que o vento que leva os nuvens para a chuva. Então, o profeta alaihi salatu wassalam era a pessoa mais generosa no mês de Ramadã. Os sábios muçulmanos costumaram, quando entrar o mês de Ramadã, eles deixar todos os tipos de ciência, todos os tipos de conhecimento, todas as áreas, e focam
concentram na leitura, no estudo do Alcorão Sagrado. Az-Zuhri, que Allah tinha misericórdia dele, quando entrar o mês de Ramadã, ele disse: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. O mês de Ramadã, no mês de Ramadã, não há senão a recitação do Alcorão Sagrado e dar alimentação para os pobres e necessitados. Então, além de jejuar no mês de Ramadã, das orações noturnas, é a recitação do Alcorão e fazer mais caridades para os pobres e necessitados. Então, o mês de Ramadã é uma grande oportunidade para que você se conectar com o Alcorão Sagrado, para que você ligar com o Alcorão Sagrado, recitar mais e estudar. Leitura, estudar, refletir, pensar, meditar no Alcorão Sagrado e educar a si mesmo de acordo com os ensinamentos e mandamentos do Alcorão Sagrado. Também tem uma informação que todos os seguidores dos companheiros do profeta, alayhi salatu wassalam, eles estavam recitando muito o Alcorão Sagrado no mês de Ramadã. E eles costumaram terminar ou finalizar, completar a recitação do Alcorão Sagrado muitas vezes no mês de Ramadã. Na oração e fora da oração. Eles estavam, quando entra o mês de Ramadã, eles deixam tudo que eles estavam ocupados com ele e focam, concentram na leitura no Alcorão Sagrado, estudando e meditando nele. Alguns deles estavam fazendo ou completando o Alcorão mais de uma vez no mês de Ramadã. Alguns deles estavam recitando o Alcorão cada 3 dias, completar tudo o Alcorão recitando. Alguns deles, toda semana, eles completam o Alcorão Sagrado. E quando nos últimos 3 noites ou 3 dias no mês de Ramadã, eles todo dia, toda noite, completam o Alcorão uma vez. Imaginamos, se eles recitam o Alcorão desde o início até o fim, toda noite, especialmente nas 10 últimas noites do mês de Ramadã, então nós devemos se perguntar, cada um perguntar a si mesmo, quantas vezes eu já consegui recitar o Alcorão Sagrado? Seja que eu consegui completar 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4, ou mais, ou menos. Então nós devemos perguntar a nós mesmos a respeito disso. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele disse: quem recitar o Alcorão menos de 3 dias, ou seja, durante 3 dias, ele não vai aprender o que o Alcorão falou. Mas esse dito, os sábios dizem que esse dito, o significado refere-se, ou seja, referindo a pessoa que está recitando, acostumando a recitar muito rápido. Mas se a pessoa tentar recitar mais rápido para ele completar o Alcorão Sagrado durante o mês de Ramadã mais vezes, isso é permitido. Entre as boas ações que nós devemos praticar no mês de Ramadã é a recordação a Deus Altíssimo. Ou seja, recordar a Deus é a adoração mais fácil e a adoração que tem mais recompensa. E nessa adoração, seu coração será vivo e será purificado e será calmo e feliz e tranquilo com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a recordação de Deus agrada ao misericordioso e manda o Satanás embora. E também purifica os erros e pecados. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Recordam a Deus muito
para que vocês serão bem-sucedidos. E Deus disse: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Por certo, aqueles que recordam a Deus muito e aquelas que recordam a Deus muito, Allah preparou para eles e para elas uma magnífica recompensa. Então, quando você está jejuando durante o dia, você deve recordar a Deus mais. Falar Subhanallah. Subhanallah, glorificado seja Allah. Glorificado seja o Senhor do Universo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Você fala Allahu Akbar. Deus é maior. Então você recorda a Deus mais nesses dias. Fica ocupado com a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, porque é uma adoração que você vai conseguir a ter mais recompensa através dessa recordação. E o muçulmano no mês de Ramadã, ele deve recordar a Deus em todos os momentos, durante o dia, durante a noite, especialmente depois das orações e antes da quebra de jejum, depois da oração da alvorada, depois da oração do Fajr, adkar al-sabah, as recordações de manhã, as recordações da noite, e recordar a Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos para que ele se aproximar de Deus Altíssimo seja. Barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos vocês. Esperamos que nós conseguimos trocar com vocês algumas informações, alguns ensinamentos que nos levam a praticar mais boas ações neste mês e nos levam à aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, que Deus abençoe a todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.